Bem, pessoal, só recapitulando um pouco o que nós vimos na aula passada, então nós trabalhamos na aula passada as 6 práticas de saúde, né, onde nós vimos que as práticas de saúde, ela inicia com a prática instintiva, onde é, é, não existia saúde, né, desculpa, não existia ciência, não existia enfermagem, e a saúde era praticada pela mãe, né, pela dona da casa, onde ela fazia umas misturas que ela acreditava, né, e que quem usava essas misturas acreditava que iria melhorar e realmente elas se curavam. Né? É o que chama a cura pela fé. No período monástico medieval, nós temos aí a Grécia, né, o período aí pré-hipocrático, onde continuamos sem ciência, né, continuamos sem ciência, continuamos sem enfermagem, né, porém, esse período ele foi marcado pela questão do exorcismo, né, onde alguns deuses, eles acreditavam, né, que eles conseguiam curar as pessoas através do exorcismo, né. Daí nós temos a terceira prática, que é o alvorecer da ciência, onde nós temos aí o surgimento da ciência. Ainda não temos a enfermagem, mas temos o surgimento da ciência aí com o Hipócrates. Né? Hipócrates, ele trouxe para nós a questão de que a doença existia uma causa, existia um efeito. Né? E aí nós trabalhamos, né, hoje com essas causas e esses efeitos, né, o porquê das doenças, e vamos buscar a causa dessas doenças, e os efeitos são os sinais e os sintomas. E daí nós passamos para a quarta prática, que é o monástico medieval, o monástico, né, que nós temos aí a pessoa os personagens principais aí são os monges, né, o período monástico, do monastério, onde os hospitais eles foram criados dentro do monastério, né, e daí nós tivemos uma junção do Estado com os monges e as mulheres, que eram de classe alta, elas começaram a trabalhar nesses hospitais, não ainda como profissão, mas elas faziam um trabalho de ajuda desses monges, porque elas eram voltadas para a Igreja Católica. Foi o início aí da enfermagem, né, através de algumas atividades como higiene, alimentação, mas que nada como profissão. Tá? E daí nós temos o período pós-monástico, onde houve um rompimento, né, da igreja com o Estado. Então, o Estado tomou da igreja aí esses hospitais, e daí esses hospitais, eles foram cuidados por médicos, não mais pelos monges. A enfermagem, ela passa por um período crítico, porque as mulheres de classe alta, elas saem de cena, juntamente com os monges, e agora quem assume essas atividades são mulheres de vida fácil. Então, a enfermagem, que ainda não é profissão, não era considerada profissão, ela é vista como uma atividade desenvolvida por mulheres de vida fácil, onde trocavam o alimento, né, trocavam as horas de trabalho por alimento e por moradia. Tá? E daí nós temos, no mundo moderno, o surgimento de um outro olhar para a enfermagem, através, né, de Florence no mundo todo e de Anna Nery no Brasil. Né? Então, a enfermagem, como nós vamos ver algumas datas históricas mais na frente, ela começa
né, a ser vista e vira profissão, né? E é o que hoje nós temos aí, né, com o crescimento, com as lutas que a enfermagem traz, né? Nós estamos aí numa luta agora com relação ao nosso piso salarial, né? Creio eu que vocês já viram, certo? E já escutaram falar, tá? E a enfermagem, ela cresce, né, realmente nessa luta, tá? Nessa tentativa de mostrar, né, que nós somos profissionais de nível superior, igual os demais profissionais de nível superior, né, mostrando que nós desenvolvemos nossas atividades como enfermeiro, como técnico, como auxiliar. Não podemos estar desenvolvendo atividades que são de outros profissionais, né, acabando aí com essa visão de submissão. Nós não somos profissionais submissos, nós não precisamos receber ordem de outros profissionais para realizar atividades que são deles e que não são nossas, tá? E a enfermagem, ela deve aí se impor. Tá? Quem deve fazer esse papel somos nós, né, que estamos na dualidade, né, lutando aí pela redução, né, da nossa carga horária para 30 horas e o aumento do nosso piso salarial. Ainda não está como nós desejamos, né, como a proposta inicial, mas que já é um aumento significativo aí, né, para a questão do nosso piso salarial, ok? E daí, pessoal, nós vamos dar continuidade hoje ao desenvolvimento das práticas de saúde, onde nós vamos ver Florence e Ana Nery, tá? E também vamos ver alguns pontos históricos. Aí, veja bem, hoje eu vou passar para vocês a nossa primeira atividade, certo? Quando acabar aqui a aula, eu vou postar no Canvas, vou abrir lá a página das atividades no Canvas, o módulo. E a nossa primeira atividade, pessoal, será vocês assistirem o filme Brava Gente, tá? O filme Brava Gente, ele conta a história de Ana Nery lá na guerra, certo? E eu quero que vocês assistam o vídeo, ou desculpe, assistam o filme. O filme, ele tem aí 45 minutos, tá? Não é muito longo. E depois vocês vão fazer um relatório, né, o que vocês viram, né, o que vocês acharam sobre o filme, e vocês vão postar no Canvas, certo? Essa será a nossa primeira atividade das que nós iremos fazer agora para a V1, certo? Então, vocês podem encontrar esse filme no YouTube, tá? Ele é um filme em português, né? E ele vai contar a história aí de Ana Nery, certo? E eu vou dar aí o período lá, dar o período para vocês, vou postar também o período de vocês colocarem essa atividade, ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho aí sobre Florence. Nascida a 12 de maio de 1820, em Florença, Itália, era filha de ingleses, possuía inteligência em comum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e latim. No desejo de realizar-se como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Pessoal, Florence, assim como as mulheres do seu tempo, ela foi criada pelos seus pais para para casar e ser uma dona de casa, tá? Mas ela nunca quis esse propósito, ela nunca quis casar-se e ter, né, o papel de dona de casa, e desempenhar o papel de dona de casa. Na realidade, por ser muito inteligente, por ser muito culta, por dominar
né, todas essas línguas, né, ela tinha um propósito que era realmente cuidar dos enfermos. É tanto que, por muitas vezes, né, ela foi diante dos soldados, dos políticos de exércitos, dos generais, né, confrontar e pedir para que ela tivesse a permissão deles de ir participar da guerra, né, ajudando os soldados com relação aos seus ferimentos. Por muitas vezes isso foi negado, né, porque as propostas dela, né, eram muito avançadas e alguns governantes achavam que ela poderia ser um perigo, né, diante da guerra, no sentido de, pelo fato delas serem demais, tá? E daí ela observar, né, alguns, como é que eu posso falar? Algumas coisas que aconteciam na guerra que eram consideradas ilícitas, certo? Mas, por tanto insistir, ela acabou indo. Né? Existe até o filme de Anna Nery, ele é um filme que ele é feito de recortes, tá? Então, ao mesmo tempo que mostra a história de Anna Nery, mostra a vida, tipo, a vida de Anna Nery, desculpe, ao mesmo tempo que mostra a vida de Florence, mostra a vida dela, tipo, num teatro, tá? É bem interessante, né? Quem quiser assistir também pode buscar no YouTube aí, certo? Então, continuando com Florence, aos poucos vai se preparando para a sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia declararam guerra à Rússia. É a Guerra da Crimeia. E os soldados ingleses acham-se no maior abandono. A mortalidade entre os hospitalizados é de 40%. Florence partiu para escutarem, com 38 voluntários, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais. Algumas das enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. Florence é incomparável, estende sua atuação desde a organização do trabalho até os mais simples serviços, como a limpeza do chão. Aos poucos, os soldados e oficiais, um a um, começam a curvar-se e a enaltecer essa incomum Miss Nightingale, né? Ela recebeu esse título, né, de Miss Nightingale, justamente pelas suas ideologias diante da guerra, pelas suas inovações no ato de curar, né, na arte do cuidar, certo? Então, ela trouxe a questão da higienização do ambiente, ela trouxe a abertura, né, de espaços, tipo, eram tendas, né? Vocês vão ver essa atuação também quando vocês forem ver o filme de Anna Nery. Anna Nery, ela faz a mesma coisa de Florence, né? Lá, esses hospitais, eles são tendas, e ela porta essas tendas, tipo janelas, certo? Para quê? Para que o ar entre, para que o sol entre, tá? Então, a questão aí da troca gasosa, é por isso que nos hospitais nós temos os ambientes verdes, devido a essa ideia de Florence aí, tá? A questão da iluminação, né? A gente sabe que o sol ele é benéfico para todos nós, né? E também a questão da lavagem das mãos, né, e do ambiente. O ambiente ele tem que ser limpo. E como a gente falou na semana passada, acho que foi a Amanda que até que falou aí, a questão da ronda noturna, né, através da lamparina. A mortalidade decresce de 40% para 2%. Né? Então, vocês vejam
como Florence inovou nesse ambiente, né? Como ela salvou vidas nesse ambiente. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e ela será imortalizada como a dama da lâmpada. Porque, de lanterna na mão, percorre as enfermarias, atendendo os doentes durante a guerra, contrai tifo e, ao retornar da Crimeia, em 1856, leva uma vida de inválida. Após a guerra, Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, que passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. A disciplina rigorosa, do tipo militar, era uma das características da escola nightingaliana, bem como a exigência de qualidades morais das candidatas. O curso de 1 ano de duração consistia em aulas diárias ministradas por médicos. Então, vamos lá, pessoal. Após a Guerra da Crimeia, né, Florence retorna para sua casa, né, e daí ela fica isolada devido à doença, certo? E o que é que acontece aí? Ela criou a escola, tá? A exigência, porque ela não poderia mais participar da guerra, né? Então, ela disse, vou investir em novos profissionais de enfermagem, tá? Então, ela criou a escola e a maior exigência da escola era justamente mulheres, tá? Com moral, certo? Para quê? Porque, como nós já vimos, né, a enfermagem, quando Florence surgiu, ela vinha de mulheres com moral baixa, né, tipo mulheres amorais, tá? Então, a exigência de se ter um diploma da escola de Florence, né, era que fosse candidatas a essas vagas da escola, eram mulheres com moral elevada, certo? Para quê? Nesse pensar, Florence mostrou, né, que a enfermagem ela não podia novamente cair com relação à sua reputação, tá? Então, a reputação tem que ser cada vez mais elevada. Nas primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada para ensinar. A ele cabia, então, decidir quais as suas funções poderia colocar nas mãos das enfermeiras de Florence, nas mãos das enfermeiras. Florence morre a 13 de agosto de 1910, deixando florescente o ensino da enfermagem. Assim, a enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender à necessidade de mão de obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social institucionalizada e específica. Tá? Então, devido ao surgimento da escola de Florence, a enfermagem, né, ela passou a ser profissão, tá? Quem podia realizar enfermagem teria, né, que passar pelas escolas de Florence para serem consideradas enfermeiras, tá? E realmente, né, os médicos, eles pontuaram, tá? Isso aí nós temos no nosso histórico, a questão do que a enfermagem poderia desenvolver e o que iria ficar somente com a medicina, certo? E daí ele nos colocou a questão do cuidado, tá? Da arte de cuidar. E é assim que nós estamos desenvolvendo a enfermagem. Hoje nós temos uma lei, né? E ela, aliás, não é de hoje, mas é de 86, mas essa lei nos acoberta diante de todas as atividades que nós desenvolvemos, né? Inclusive, no nosso primeiro dia de aula, nós falamos sobre a lei, que é a Lei 7498 de 86, certo? Tranquilo com relação a Florence. Então, vejam, pessoal, que Florence, né, no seu percurso, no seu histórico, na sua biografia, ela trouxe para nós a questão da moral dentro da enfermagem,
tá? Nós temos que ser profissionais com moral, por isso que hoje nós devemos lutar pela questão da nossa isonomia salarial, devemos lutar pela questão que nós somos profissionais autônomos, tá? Que nós somos profissionais de nível superior, que não precisamos ser submissos, tá? Além da arte do cuidar, nós que desenvolvemos a arte do cuidar. Somos nós que passamos o maior tempo com os nossos pacientes, tá? Somos nós que realmente, muitas vezes, acolhemos esse paciente e a família, certo? E somos nós, enfermeiros, que sabemos as atividades que são nossas. Outro colega, eles não sabem as atividades que o enfermeiro, né, eles não sabem desenvolver as atividades que são específicas do enfermeiro. Por isso, aquela questão de que cada um exerce as suas atividades, certo? Isso nós trouxemos aí como legado de Flores, tá? Além daqueles que nós já falamos. E daí nós vamos ver agora um pouquinho sobre Ana Nery, certo? Quando vocês verem o filme, quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver que Ana Nery, ela também nos trouxe, né, muitos legados, no sentido de escola, tá? E no sentido de propagar o que Florence nos deixou, certo? Então, aí nós temos Ana Nery, né, aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na Providência da Bahia. Casou-se com Isidoro Antônio Nery, enviuvando aos 30 anos. Seus 2 filhos, um médico militar e um oficial do Exército, são convocados a servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, sob a presidência de Solano Lopes. Então, veja bem, ao contrário de Florence, que não se casou, porque ela realmente não tinha esse intuito, né, de ser dona de casa, de ter uma família, Ana Nery se casou. Aí Ana Nery teve 3 filhos, 3 homens. 2 deles foram para a Guerra da Crimeia. Logo depois, o terceiro também foi, né? Isso aí vocês também vão ver lá no vídeo de Brava Gente, lá no filme Brava Gente, certo? Devido, né, o perfil, né, de enfermeira que a Ana Nery já tinha, né, e devido à vontade de cuidar dos enfermos na Guerra do Paraguai, ela também tinha outro objetivo, que era o de rever seus filhos, certo? Então, foi com esse intuito que Ana Nery foi até a Guerra do Paraguai, né? Além de servir e cuidar dos enfermos, também foi a questão de tentar rever seus filhos, que estavam na guerra. Ana Nery não resiste à separação da família, escreve ao presidente da província, colocando-se à disposição de sua pátria. Em 15 de agosto, parte para os campos de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor, recebe uma coroa de louros e Victor Meirelles pinta sua imagem, que é colocada no edifício do Paço Municipal. Ana Nery, como Florence, rompeu com os preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar, né? Então, elas realmente não tinham ideais, né, de serem donas de casa, tá? Os ideais que Ana Nery e Florence tinham realmente eram de cuidar, né? Mesmo Ana Nery chegando a constituir uma família, né, mas o propósito dela maior era realmente o de cuidar.
assim como Florence, Ana Nery criou várias escolas aqui no Brasil, tá? Escolas com o mesmo padrão de Florence, né? Existia a exigência de mulheres com moral, né? Para que a enfermagem ela não decaísse novamente, porque ela estava iniciando a ser, né, considerada profissão, então a gente não podia, né, elas não podiam correr esse risco, tá? Graças a elas, nós temos hoje a profissão de enfermagem, né, que traz, né, alguns princípios, que carrega alguns princípios do que elas nos ensinaram aí, do que elas realizaram aí no passado, certo? Não esqueçam, pessoal, quando vocês assistirem o filme, vocês vejam a questão da, da fidelidade de Ana Nery com relação à profissão, tá? Do conhecimento que ela tem, que ela tinha, e que ela soube usar esse conhecimento em prol dos feridos, tá certo? Vocês vão gostar muito do filme, tá? E daí, pessoal, nós vamos adentrar aqui na enfermagem do Brasil, certo? Aqui na enfermagem no Brasil, a gente vai ver um pouquinho sobre a criação das escolas de enfermagem, certo?